Vamos lá. Então, como eu estava explicando, o próximo inimigo seria a Babilônia. Então, quando o Isaías começa a profetizar, ele vai profetizar sobre esses inimigos e sobre também um outro perigo que tinha já, que era a Síria, que faria um acordo com o Israel ainda, né, contra Judá. Então, nós temos todos esses inimigos ali ameaçando Jerusalém, ameaçando Judá, e as coisas já estavam ali acontecendo, tragédias, guerra. E como é que Isaías interpreta isso? Como é que Isaías traz a palavra de Deus sobre isso? Isaías traz a palavra de Deus dizendo o seguinte, que olha, isso é o castigo de Deus, porque o povo tem deixado ao Senhor. E esse primeiro capítulo aqui, irmãos, se vocês forem observar, aqui eu chamo a atenção de vocês, principalmente aqui do versículo 7, que diz assim: a vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram, em vossa presença está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como uma cabana na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Então veja a gravidade da situação em que está tudo assolado. Então provavelmente aqui ele está se referindo à aliança entre a Síria e o outro reino contra Israel. Aliás, contra Judá, que já foi uma coisa terrível, né? Então, meus irmãos, esse primeiro capítulo aqui, ele é como uma espécie assim de demonstração realmente de tudo que Isaías vai falar sobre o pecado do povo e sobre o juízo que está vindo sobre a nação. E um detalhe aqui importantíssimo é o seguinte, é que ele, nesse capítulo, ele não mostra que o povo deixou os sacrifícios, deixou o culto, deixou todo aquele sistema cerimonial. Não, ao contrário, continuaram fazendo aquelas coisas, realizando aquele culto. Só que mesmo assim, Deus está dizendo aqui que eles estão em pecado, irmãos, eles estão em pecado. Então tem aqui o detalhe, né? Então existe o culto, existe ali a parte toda externa está acontecendo, mas Deus ele reprova aquele povo e diz assim, olha, vocês estão pecando contra mim. Então eu queria, irmãos, aqui, que nós vamos fazer agora a leitura, né, mais rápida, e tirando aqui alguns pontos importantes, eu quero mostrar exatamente essas questões para vocês e tirando lições para a nossa vida, tá? Porque é muito atual esse texto aqui. Vamos olhar então, irmãos, novamente. Eu vou começar a leitura de novo do primeiro versículo, Isaías capítulo 1, e aí nós vamos então tirar aqui alguns pontos importantes. Veja, a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Interessante que ele chama céu e terra como uma testemunha, né? Chama a própria criação como uma testemunha de Deus, a respeito do que Deus vai falar e do pecado do povo. E ele começa dizendo assim, olha, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então ele já começa aqui mostrando o seguinte, é a falta de entendimento do povo, quer dizer que Deus os criou, Deus operou ali desde Abraão, trazendo esse povo, salvou esse povo do Egito, colocou ele na terra prometida, são filhos dele, criei filhos, engrandeci-os, mas eles se rebelaram. E eles se tornaram mais brutos do que os próprios brutos. Eles se tornaram irracionais. Porque, irmãos, o animalzinho, né, o boi, conhece o seu possuidor. O jumento, a manjedoura do seu dono.
mas o povo de Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quer dizer que eles são piores que os animais, porque os animais, eles conhecem o dono deles, isso todos nós sabemos, né? Um cachorrinho, um animalzinho, e também esses animais de porte, eles conhecem, eles têm o conhecimento das pessoas que cuidam deles, mas o povo de Israel não tem conhecimento de Deus, do Deus que conduziu, se revelou a eles, e, essa ignorância, irmãos, não é uma ignorância inocente. O ponto aqui do texto é que essa ignorância é uma ignorância com propósito. O povo não quer saber de Deus, o povo rejeita o conhecimento de Deus. Aí então o Senhor, ele diz assim, no versículo 4, ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Ele diz aqui então, veja o que vocês fizeram, vocês deixaram o Santo de Israel. Essa palavra santo, referência a Deus, vai aparecer muito em Isaías. Lá no capítulo 6, eu penso até que os irmãos aqui vão lembrar, que tem aquela visão que Isaías vê o Senhor e os anjos dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus ele vai aparecer muito como santo no livro de Isaías, o Deus santo, o Deus que é perfeito, totalmente separado do pecado, mas também elevadíssimo, ele é o Senhor, ele é Deus único. Então esse Deus santo é que está sendo afrontado. Aqui diz o texto que, que essa nação é uma nação pecadora, é um povo que leva uma carga de iniquidade, eles são filhos corruptores, porque eles deixaram o Senhor, eles blasfemam desse santo, eles voltam para trás. E aí Deus diz assim, no versículo 5, por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Aqui ele coloca a situação espiritual desse povo com uma comparação, irmãos, de doença física. O quadro aqui é muito forte, assim, muito marcante mesmo, porque ele diz, olha, não tem nada nesse povo que tenha alguma saúde. Todo o corpo dele, desde a planta do pé até a cabeça, está tudo cheio de feridas. As chagas, como ele diz aqui, podres não são espremidos, que era a maneira de curar naquela época, espremer, tirar ali o que está ruim, o que está infectado. Não tem nenhum tratamento, essas pessoas elas estão totalmente infectadas pelo pecado. É claro que aqui não literalmente, não é dizendo que elas estão doentes, elas estavam perfeitas fisicamente, mas espiritualmente. A palavra de Deus está aqui, irmãos, nos mostrando o seguinte, não adianta Deus se revelar a esse povo, eles são piores que os bois, são piores que os jumentos, não adianta Deus trazer alertas e castigos sobre esse povo, porque eles continuam se rebelando. E por quê? Porque eles estão apodrecidos. A palavra de Deus aqui está nos chamando a atenção, irmãos, para o estado do homem natural. O homem, ele pode conhecer algo de Deus e não tem ninguém ignorante, segundo o próprio apóstolo Paulo lá em Romanos, todos conhecem alguma coisa de Deus, mas eles não ouvem. Todos podem experimentar castigos por causa dos seus pecados, mas eles também não mudam, eles continuam se rebelando. Por quê? Porque a natureza deles está apodrecida, irmãos. Aí a consequência disso é exatamente as dores e os sofrimentos que eles estão passando. Observe a partir do versículo 7, diz assim, a vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra os estranhos a devoram em vossa presença, está como devastada numa subversão de estranhos, e a filha de Sião é deixada como a cabana da vinha, como a choupana no pipinal, como uma cidade sitiada. E diz assim, olhe como vocês estão assolados, destruídos, porque foi para isso que o pecado levou vocês. Essa expressão aqui, versículo 8, como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal.
era aquela cabanazinha que ficava no meio da plantação, irmãos, distante da casa, com um ponto de vigia, digamos assim, né? E o que Deus está dizendo é o seguinte, é que o povo está isolado, o povo está sozinho no meio de uma plantação, é como alguém sozinho no meio de uma plantação. A terra está assolada, eles estão sozinhos, eles estão isolados, eles não têm ninguém perto deles para socorrê-los. Isso é consequência dos seus pecados. E aí o Senhor continua no versículo 9, dizendo assim, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Aqui, irmãos, começa um detalhe importante do texto, porque por todo o texto ele vai mostrar o seguinte, o povo de Israel é pecador, o povo de Israel está apodrecido, mas Deus resolve preservar uma parte desse povo, que são exatamente os remanescentes. É a doutrina do remanescente. O que é a doutrina do remanescente? É o que o apóstolo Paulo vai usar lá na carta aos Romanos e dizer assim, olha, todo o povo deixou a Cristo. Lá no Novo Testamento, o que vai acontecer com Israel? Israel como nação não creu em Cristo, mas Paulo vai, citando esse texto, Paulo vai dizer assim, mas existe o remanescente. O que é o remanescente? É um pequeno grupo do meio do grande, né? Existe um grande povo, e o povo em geral abandonou, mas Deus preserva um remanescente. Deus preserva no meio dessa infidelidade toda um remanescente. Quer dizer que no meio de todo esse pecado, apodrecimento espiritual, rebeldia, teimosia, existe o remanescente, que é obra, não é obra do homem, mas é obra de Deus. Porque vocês vejam, irmãos, que Isaías ele diz assim, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Vocês conhecem a história, todo mundo conhece Sodoma e Gomorra. Quantos que sobraram em Sodoma e Gomorra? Ninguém. Veio o juízo de Deus sobre aquelas duas cidades pecadoras, lá na época de Abraão ainda, né? E Deus destruiu aquela cidade, não sobrou remanescente algum. E o que Isaías está dizendo é o seguinte, se não fosse Deus preservar um remanescente, todos teríamos morrido. Quer dizer que se alguém foi salvo, se esse remanescente foi salvo, foi obra da graça de Deus, foi obra do Senhor. Porque se não fosse, seria como Sodoma e Gomorra. Tem uma coisa que eu quero também destacar para vocês aqui. Sodoma e Gomorra, nós vamos observar na leitura do resto do capítulo, é que Sodoma e Gomorra ela é muito conhecida por nós por causa do pecado sexual. Né? E geralmente quando se pensa em Sodoma e Gomorra, as pessoas logo elas associam com o pecado sexual. E existia ali realmente graves pecados sexuais. Mas, irmãos, a palavra de Deus vai ensinar também que, na verdade, o grande pecado de Sodoma e Gomorra era a opressão. É muito interessante isso. E aqui no capítulo 1, nós vamos observar que Deus ele vai falar muito da opressão que existia no reino de Judá. Então vamos continuar lendo aqui. Olha, ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Veja que ele volta a falar de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ao povo de Gomorra. A situação de Israel é tão grave que Deus chama o povo de Sodoma e Gomorra. As autoridades de Sodoma e Gomorra, quando na verdade está falando de Israel, de Judá. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, as luas novas, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estender as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha, o povo, quando ele começou a sofrer, e provavelmente aqui o contexto histórico, como eu falei para vocês, era aliança,
do povo do outro reino com os sírios, do povo da Síria. Então, eles começaram a sofrer e aí a terra foi devastada. Aí o que eles fizeram? Não, mas nós precisamos buscar Deus. Nós vamos então continuar no templo e oferecendo sacrifícios e realizando as cerimônias e todas aquelas cerimônias da lei de Moisés e fazendo as nossas orações. Mas olha o que Deus agora diz aqui, irmão. Deus diz assim: eu não suporto mais essas cerimônias, esses sacrifícios, essas orações. Por que Deus está falando isso? Se o próprio Deus foi que ordenou essas orações, essas cerimônias, esses sacrifícios, por que Deus está falando isso? Não é porque Deus esteja desagradado das cerimônias em si, porque Ele mesmo ordenou. É porque Ele está dizendo que aquelas cerimônias não eram feitas com coração, não eram feitas com verdadeira obediência, amor a Deus, submissão a Deus, mas era só externalidades, era só da boca para fora. Quando eles oravam, era da boca para fora. Quando eles ofereciam o sacrifício, era sem arrependimento. Quando eles apresentavam, faziam as suas cerimônias, guardavam os seus sábados, faziam todas aquelas coisas, era em insinceridade, não era em verdade, porque eles continuavam, eles iam lá, faziam os seus sacrifícios, mas continuavam nos seus pecados. E aí Deus diz assim, quando eles levantam as mãos, ele diz assim: eu não suporto mais, eu não aguento mais esse culto, eu não suporto a iniquidade de vocês. Quando vocês levantam as mãos, não adianta. Quando vocês levantam as mãos, eu escondo de vós os meus olhos, porque o judeu ele orava, né? Ele levantava as mãos assim, irmãos, em reverência, em adoração a Deus e tudo, né? E Deus diz assim: não as ouvirei, porque essas mãos que vocês levantam, elas são mãos sujas de sangue. Lembra que eu falei da opressão? Eles estavam oprimindo o órfão, a viúva, o estrangeiro, tinha corrupção, tinha injustiça de todo jeito lá, mas eles iam para as suas orações, eles levantavam as suas mãos e Deus diz assim: eu não suporto mais porque essas mãos estão sujas de sangue, porque vocês vêm fazer a cerimônia de vocês, mas vocês não se arrependem, vocês não vêm a mim com sinceridade, com amor. Aí qual é o conselho de Deus? É o arrependimento. Olha aí o que Deus diz a partir do versículo 17. Versículo 16, desculpa. Ele diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido. Olha aí, irmãos. Fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes obedecer, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, como a boca do Senhor disse. Então, qual é o conselho de Deus? Arrependam-se. Busquem purificação. Busquem, já que as mãos de vocês estão sujas, lavem as mãos. Purifiquem as mãos. Deus está dizendo assim: deixem os seus pecados, arrependam-se. Aqui, irmãos, a palavra de Deus está apontando. Isaías é um livro maravilhoso porque ele aponta, já profetiza, e esses textos todos já estão apontando para o sangue de Jesus. Vocês lembram, né? De 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele que é o justo para nos purificar dos nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Nos purificar, nos limpar, nos lavar. O que nos lava, irmãos? O povo não tem nada em si mesmo, ele só tem injustiça. Mas Deus está dizendo assim: venham, vamos raciocinar juntos? Vamos apresentar nossas razões? Deus está nos chamando aqui, Deus está chamando o povo para o raciocínio, o pensamento, o entendimento. Lembra que ele diz assim: o boi conhece o dono dele, mas o meu povo não entende, não me conhece. Deus está convidando aqui, Deus está chamando o povo para pensar, para refletir. É como uma causa diante de um juiz, em que as partes apresentam os seus argumentos. O que eles estão fazendo? Estão fazendo ali, estão apresentando os seus argumentos, seus raciocínios. E quem é que tem razão? Cadê a razão de vocês? Deus está dizendo. Deus está dizendo assim: apresentem
os argumentos de vocês, veja o que vocês estão fazendo. Pensem, arrependam-se, venham a mim, confessem os seus pecados. Se vocês fizerem isso, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos, como carmesim, se tornarão como a branca lã. É o perdão de Deus e a graça de Deus. Ele diz assim: todo aquele que vem arrependido, o Senhor perdoará. Perdoará, evidentemente, repito, está apontando para o sangue de Jesus, que nos purifica do pecado. Aqueles que quiserem vão comer o bem da terra, porque o perdão traz a graça de Deus, e a graça de Deus, a reconciliação com Deus e a bênção de Deus. Mas aqueles que se recusam serão devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Aqui na profecia de Isaías está dizendo assim: olha, vocês estão vendo a Síria? A Síria não é nada, porque depois vem a Assíria. A Assíria que vai ser terrível. Vocês estão vendo o que está acontecendo o que vai acontecer, está acontecendo com Israel, porque a Síria queria atacar Israel. Isaías está dizendo assim: Judá, vocês nem imaginam o que vai acontecer com vocês quando a Babilônia vier. Então, se vocês não se arrependem, é isso que virá. E nós sabemos a história. O povo não se arrependeu, e veio o exílio à Síria, e veio também a Babilônia. E aí, os últimos versículos são versículos que Deus ele apresenta exatamente a situação do povo dele agora e o que Deus vai fazer. Porque o texto não encerra assim de forma melancólica, ao contrário. Ele encerra de forma gloriosa, porque ele aponta para a obra de Deus. Lembra que eu falei do remanescente? E esse remanescente vai virar uma grande cidade. Veja o que o texto diz. Eu vou ler agora para a gente encerrar do 21 ao 31. Diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicídios. A tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás de recompensas. Não fazem justiça ao órfão, não chega perante ele a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda impureza, e te restituirei os teus juízes como foram dantes, os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça. Olha que coisa bonita. Cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixaram o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho, qual caem as folhas, e como um jardim que não tem água, e o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, não haverá quem os apague. Os detalhes então do texto, irmão, que eu gostaria de destacar. Primeiro, o Senhor fala do passado. Ele diz: hoje essa cidade se fez prostituta. Prostituição é uma linguagem bíblica, porque Deus é considerado o marido de Israel. Então, quando Israel trai a Deus com outro marido, ela é a prostituta, né? Então, a prostituição é uma linguagem bíblica para falar da quebra da aliança de Israel. E aí, Deus diz: ela se tornou uma prostituta. Antes ela era cheia de justiça. Está se referindo aqui ao tempo de Davi e Salomão. E foram tempos assim, né? Apesar dos pecados de Davi, apesar também dos pecados de Salomão, mas foi um tempo glorioso de Israel, porque havia um rei que amava o Senhor, havia um Salomão que era um homem cheio de sabedoria e que praticava justiça. Então a cidade era cheia de justiça. Mas Jerusalém hoje se transformou em escórias, o vinho se misturou com água, o vinho não é puro mais, sabe? Pega o copo de vinho, não é só vinho, mistura com água, não tem mais pureza. A tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho misturou com água. E aí ele vai descrevendo os pecados. Os príncipes são rebeldes, são companheiros de ladrões, recebem peitas, recebem subornos, estão atrás de recompensa. Então, se a pessoa puder pagar, ela ganha as causas na justiça,
o órfão, a viúva, que são os pobrezinhos da história, não são ouvidos, a demanda deles nunca é atendida. E aí o Senhor diz assim: mas eu vou fazer justiça. Eu vou chamar esses inimigos para prestação de contas. Deus está dizendo isso. Eu vou tomar satisfação. Mas eu não vou fazer só isso, não. Eu vou voltar contra ti a minha mão e eu vou purificar inteiramente as tuas escórias. Eu vou tirar toda impureza. Deus está fazendo assim. Eu vou purificar Jerusalém. Porque se não for essa minha obra, Jerusalém nunca será purificada, mas eu vou purificar. Eu tenho remanescente e eu vou purificar a cidade toda. É claro que isso está apontando para o Novo Testamento. Isso está apontando, tem um lado histórico aqui, irmãos, claro, ali, né? Um cumprimento na história de Israel. Daniel mesmo está orando, lembra que a gente está estudando, né? A oração de Daniel. Daniel está orando pela restauração de Jerusalém. Tem um cumprimento histórico, mas é claro que isso está apontando para onde, irmão? Para o fim da Bíblia, para a Nova Jerusalém, que vai descer do céu, onde ali não vai entrar pecado. Deus está dizendo: eu vou purificar a cidade e eu vou fazer com que nessa cidade exista juízo. Sião será remida. Eu vou restaurar os seus juízes, versículo 26. Sião será remida, versículo 27. Mas os transgressores, esses serão destruídos. Veja que tem os dois lados. Aqueles que confiam nos carvalhos, cobiçam os carvalhos, versículo 29, gostam dos jardins. Aqui é uma expressão, irmão, que se refere àqueles lugares de cultos idólatras, onde eles buscavam os bosques, as árvores, para idolatrar aqueles ídolos antigos. E Deus está dizendo assim, sabe aqueles bosques que vocês cobiçavam? Pois bem, vocês vão se envergonhar deles, porque eles não vão salvar vocês. Eu vou destruir tudo isso. Eu vou trazer juízo sobre a idolatria. Sereis como o carvalho que cai as folhas, como um jardim que não tem água. Não tem nada sem Deus. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, não haverá quem os apague. Meus irmãos, já até passei um pouquinho do tempo, eu só quero concluir fazendo nós aqui pensarmos um pouquinho sobre os nossos próprios dias, né? E sobre os cultos, as igrejas, as reuniões solenes que nós temos hoje. Eu penso que esse texto nos leva, todo o livro de Isaías nos leva a refletir aquilo que eu falei semana passada na introdução, sobre a verdadeira espiritualidade, sobre o verdadeiro cristianismo. E muitas vezes, como o povo daquela época, acontece em nossos dias que cristãos professos, eles estão muito satisfeitos com seus cultos, com as suas solenidades, com as suas cerimônias. E quando eles fazem isso, eles dizem que está tudo bem. Só que quando eles saem de lá, eles se associam com opressores, eles se associam com aqueles que não fazem justiça, eles se associam na sociedade com todo tipo de pecado. Eles não se arrependem, eles levam o nome de Deus, mas eles acham que está tudo bem porque eles têm cerimônias, mas a vida deles mostra que é só cerimônia. Deus nos livre de um cristianismo assim, porque o Senhor está dizendo aqui, isso é uma mensagem para todos os tempos, que essa espiritualidade, irmãos, ela é falsa. Deus não se agrada disso, Deus abomina quando se levanta mãos cheias de ódio. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 2, que os homens devem orar na igreja levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. Né? Então esse texto, ele está lembrando desse texto aqui. E outra coisa, qual é a salvação? Porque é muito fácil para nós ganhar, nós caímos no cerimonialismo. Qual é a salvação? Só Deus, irmão, só Deus. É só a graça. É só o remanescente dele. Ele tem o seu povo. Ele tem o seu povo. É só Ele que pode perdoar os nossos pecados. É só Ele que vai purificar a sua cidade. Ele tem um povo. Ele tem uma cidade. Ele está fazendo uma grande obra. Quanto a nós, a chamada do texto é: olha, arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Investiguem as suas vidas.
não se conformem com uma religião só de vir na igreja, mas de uma verdadeira comunhão com Deus. Se aproximem do Senhor Jesus. Vão a Ele, confessem seus pecados. Peçam-lhe a sua graça. Se existe dúvidas sobre a religiosidade, a espiritualidade, né? Sobre aquilo que nós estamos fazendo. E Ele, irmãos, quando nós vamos a Ele, arrependidos, buscando misericórdia, reconhecendo nossos pecados, Ele não nos rejeita. Mas jamais devemos deixar que a nossa espiritualidade seja simplesmente, sabe, cerimônias. Então essa é a mensagem do texto. Eu penso que é uma aplicação para nós hoje. E é aquilo que a palavra de Deus sempre tem nos chamado a atenção. Que se nós amamos a Deus, nós passamos a amar também o nosso próximo, né? Se nós amamos a Deus aqui no culto, nossa vida lá fora vai ser uma vida também de amor ao próximo. Esse é o verdadeiro, digamos assim, consequência da fé. Por isso que Paulo diz, a fé que opera pelo amor, né? Então é isso, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele abençoe a nossa vida. Senhor, muito obrigado, porque nós estamos aqui diante de um texto, Senhor, tão solene, tão sério, que nos confronta, Senhor, sobre o nosso culto, sobre as nossas cerimônias, sobre as nossas adorações. Oramos para que o Senhor abençoe a nossa querida igreja e também as outras igrejas de irmãos queridos nossos que conhecemos, que amamos, pedindo que o Senhor nos livre do cerimonialismo, nos livre, Senhor, de uma religião de aparências e nos leve, Senhor, à verdadeira espiritualidade que confia no sangue de Jesus, na obra redentora, que é purificada, que é santificada e que recebe essa graça no seu coração. Que todos nós, Senhor, sejamos livres, Senhor, desse risco, desse perigo, e sejamos, Senhor, sempre levados aos pés da cruz de Cristo e a amar ao Senhor, consequentemente, e a viver cada vez mais, Senhor, um verdadeiro cristianismo de amor a Ti, de amor ao próximo, como resposta a tanto amor que o Senhor oferece na cruz do Calvário. Que o Seu nome seja louvado, que o Senhor nos abençoe assim, e que as orações que vamos fazer agora, Senhor, sejam orações por Cristo, em Cristo, purificadas e movidas pelo Espírito, para que sejam sinceras, Senhor, diante de Ti, em nome de Jesus, aceitas por Ti, Deus vivo, em Cristo. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos, irmãos, agora ter um momento de oração. Eu só queria destacar aqui um versículo sobre oração, né? Que é o versículo de número 15. Vamos fazer aqui a leitura, pedir para vocês lerem. Só desligar aqui.